Gente, aconteceu um imprevisto na live sobre imprevistos. Minha internet caiu. Eu estou fazendo pelos dados. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quem tá chegando já vai me dando um oizinho para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me vendo, me ouvindo. Enquanto eu vou acenando para vocês, Angélica, Samuel, muito obrigada pela presença de vocês. A gente está no quarto dia do desafio Rotina na Prática e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os imprevistos, rede de apoio, tudo com um pano de fundo do fato de que primeiro, né, em qualquer rotina, primeiro a gente precisa contemplar as pessoas, depois as coisas, né? Então, coloca o aviãozinho para voar, chama as mães, as famílias que você conhece, principalmente as mães, porque as mães costumam ter a varinha da rotina nas mãos, né? Hoje a gente vai conversar com a Thalita. A Thalita é mãe de 7 filhos, ela tá grávida do 7º, viajadeira, gosta muito de viajar, então é uma mulher que sabe lidar com os imprevistos. Eu acho que tem muito a nos ensinar. Então, bota o aviãozinho para voar, o coração para subir. Eu vou convidar aqui a Thalita. Vamos ver se ela já chegou por aqui. Aqui é a Thalita. Bom dia, gente. Amanhã é um dia especial. Estarei apenas eu. Thalita! Bem-vinda! Que alegria! Uma live de imprevistos que já começou cheia de imprevistos, né? Já começou. Eu e o celular aqui já tá caindo, menina. Como é que é? E o celular aqui já tá caindo, ó. Os Ai, gente, pelo imprevistos amor estão de assim. Deus. Total. Gente, então, botem um aviãozinho para voar, chama mais gente, bota o coração para subir, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tem muita gente sofrendo com a dificuldade da rotina, né, Thalita? É E não verdade. só nessa questão da pandemia, mas acho que de modo geral. Mas seja bem-vinda, se apresenta para a gente. Eu estou muito feliz de te receber aqui no quarto dia do Rotina na Prática. Eu agradeço o convite, Narla. É uma alegria muito grande conversar com você. E uma pessoa assim que eu vejo como uma amiga, né? Então acho que é uma conversa mais assim entre amigas mesmo, uma troca de ideias, de experiência, porque eu tenho esse monte de filhos, mas ainda sou meio avoada, né? Então Toca aqui, né? então, eu sou meio avoada, assim, sou meio estabanada ainda. Eu me vejo ainda muito moleca, né? Aham. Então eu prezo muito, assim, tipo, como posso dizer? A gente brinca muito, a gente se diverte muito. E eu, tipo, tive muito problema com esse negócio de rotina, né? Então, assim, acho que muitas pessoas podem até se identificar por conta disso, porque, assim, rotina pra mim era zero. Jamais que eu ia querer rotina, deixar uma rotina mais enrijecida dentro de casa. Só que com mais filhos é necessário, não tem jeito. E Então, qual era a ideia que você tinha de rotina? é algo muito engessado. Eu preciso acordar desse horário, fazer isso, isso, isso. Não posso sair disso, porque senão tudo desaba. Aham. Né? E não é, e a realidade não é essa, porque a rotina não pode matar a alma da casa. A rotina não pode abafar, né? A rotina tem que servir como guia. Um dia dá, outro dia não dá. Quando você tem mais filhos, você vê que os imprevistos são mais recorrentes, né? Uhum. Seja de doença, seja uma saída rápida. Acontece muita coisa, né? E a rotina ela tem É. que ser o esqueleto assim, para sustentar a família na organização do dia a dia, mas assim, não pode engessar, porque senão mata a alma da família. Você sabe que eu gosto dessa alegoria do esqueleto, porque quando você pensa no esqueleto, para que se torne um corpo, precisa de um monte de coisa, né? Precisa de músculo, precisa de sangue, né? Precisa de sangue vivo correndo nas veias.
E eu acho que quando a gente pensa mesmo numa família, ou a gente está aberto para essa realidade de que a rotina vai ser o esqueleto, ela não vai, ela precisa de uma alma, Sim. né? Ela precisa de músculo, ela precisa de vida, ela precisa ser aquecida. E eu acho que esse também é o nosso papel como mães. Eu fico sempre assim. Eu já passei por várias situações em que eu exigi muito aqui do pessoal aqui de casa e meu marido olhar assim, para de ser chata, né? Assim, me dá um tempo. E aí eu parar e falar assim, ai, Yeshua, me ajuda, Senhor, assim, preciso, preciso encontrar aqui o tom, né? Preciso O encontrar a equilíbrio, né? medida. E é difícil mesmo achar esse Thalita, tá dando retorno para mim, eu tô ouvindo a minha voz do seu, eu acho Vou que abaixar você um tem um pouquinho. fone aí perto? Não, se quiser eu pego o fone. Não, só, vamos ver se melhora. Tá, Porque eu tô eu falando e me abaixei. ouvindo. Você tá se ouvindo ainda? Oi, não. A gente estava falando sobre o esqueleto, né? Desculpa te cortar. Não, e aí, e o esqueleto, ele serve para sustentar, né? Ele serve para sustentar. Então, assim, o esqueleto ele tem que nos dar todo o auxílio, toda a direção. Mas a gente tem que preencher todas as lacunas para esse esqueleto, para esse esqueleto realmente nos dar a direção de como precisa ser a rotina da casa sem matar a alma da casa. É, Porque com é criança isso mesmo. é difícil impor rotina, ainda mais se for uma rotina muito rígida. Isso. É Eu uma. gosto de pensar nessa experiência da rotina também como a música. Eu sempre gosto de pensar assim. Por quê? Porque, de modo geral, existe ali uma música que está tocando na casa e qualquer rotina precisa ser guiada pela virtude, né? Pela virtude da ordem. Aí, assim, quando eu estava falando que já teve momentos aqui que eu exigia e cobrava muito de mim, das crianças, do meu marido, e às vezes eles me olharem assim, tipo, sai daqui, né? Que chata. E aí perceber que talvez o sangue que vai correr nesse esqueleto, nesse corpo, precisa ser a virtude. Porque sem a virtude a gente dança fora do passo, Sim. né? E o corpo fica anêmico. A gente não consegue reconhecer a necessidade das pessoas, a gente não consegue se contemplar também. Eu acho que existe essa posição da mãe, né? Você está grávida, né, Thalita? Tô A grávida. Thalita está grávida do sétimo, Não, é o então tem sexto isso ainda, também. menina, né, Ah, é Gêmeos? o sexto? Gente, eu tô espalhando para o Deus e o mundo que a Thalita tem sete, meu Deus. Não, é o sexto ainda, mas o tamanho tá de gêmeos. Eu só. Thalita, vamos conversar um pouco também sobre essa questão assim da chegada dos filhos. Como que a chegada dos filhos foi te amadurecendo a respeito da necessidade de ter ali uma ordem mínima. Sim. Até o grupo do Telegram, quando eu criei, né, todo esse movimento, eu pensei muito em Santa Teresinha por conta da pequena via. E a pequena via, ela é composta de pequenas coisas, pequenos passos. Então, longe de pensar que uma rotina feita de mínimos é medíocre, é algo que vai nos construindo, porque se eu prezo pelos mínimos, né, pelas pequenas coisas e deixo o espaço para o movimento acontecer, eu não vou viver de imprevisto, né? Eu vou ter ali uma certa segurança, até mesmo para lidar com o imprevisto, porque quem vive de imprevisto sobre imprevisto fica doido, né? E deixa as crianças desorientadas, né? Como que foi assim essa experiência da Thalita, do primeiro filho para a Thalita grávida do sexto, nessa experiência assim de estabelecer uma rotina e também de sair da rotina? Bom, no primeiro filho eu trabalhava fora. E, assim, eu e o Bruno, a gente tem uma história meio doida, assim, a gente... ele não me pediu em namoro, ele já me pediu em casamento, então, assim, foi tudo muito... foi tudo muito sonho encantado, né? Então, e a gente Aham. casou com mais ou menos um ano de noivado, que assim, a gente já noivou, entendeu? Nós já noivamos, aí a gente casou com mais ou menos um ano e um mês eu tava grávida, né?
Só que assim, tudo, eu até brinco que tudo que acontece na minha vida é tudo muito, o impacto é muito forte. Sempre fui muito avoada, muito doidinha, sempre fui assim. Todo mundo falava assim que eu era a pessoa mais diferente que eles conheciam, entendeu? E no casamento, ou no que aconteceu com as gestações, não foi diferente. Por exemplo, o Luiz Bernardo, que é o primeiro, que agora está com 8 anos, assim que eu descobri que estava grávida, eu já comecei a vomitar. E assim, a nossa casa, nosso sonho era ter móveis rústicos. Eu não aguentava entrar em casa. Por A causa do gente cheiro. saía, quando a gente voltava, assim, o Bruno tinha que chegar, abrir todas as janelas, abrir todas as portas, por quê? Nós tínhamos poucos móveis. Então, por exemplo, a mesa, a gente já queria uma família numerosa, então a gente já pegou uma mesa com 6 cadeiras. Uma mesa de madeira com 6 cadeiras. E é o que a gente tinha comprado, tipo, era o guarda-roupa, a mesa grande, a cama e um armário. E tudo era. A gente só comprou isso e era de madeira. Então, assim, o cheiro é muito forte. Aí o Bruno, a gente chegava assim em casa, a gente sempre saiu muito. E chegava assim, ele tinha que abrir tudo. Depois que ele abrisse tudo, eu ficava uma meia hora fora de casa, sem brincadeira. Aí eu entrava em casa. E muitas vezes entrava direto pro banheiro. Direto pro banheiro, assim, era uma coisa Nossa. muito louca. E foi uma gravidez muito intensa, porque a cada 2 horas eu tinha que comer alguma coisa, porque senão eu tinha que correr pro banheiro para vomitar. O suco gástrico era uma coisa muito fora do normal. E isso foi até o dia do parto. Então, assim, foi a Ai, gestação me abraça. inteira. As Nossa, minhas 4 foram assim. a gestação inteira, 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 até o dia do parto. E assim, e aí o Luiz nasceu. O Luiz era uma criança muito, muito chorona. Então, por exemplo, o Bruno, ele sempre foi assim, ele é sanguíneo, por exemplo, ele é avoado, brincalhão, só que ele sempre teve uma vida intelectual muito intensa. Porque antes da gente casar, ele tinha se preparado a vida inteira para ser padre. E aí, e assim, ele manteve a vida intelectual dele, né? Então, quando o Luiz nasceu, para ele, por exemplo, já foi muito difícil ter que lidar o não conseguir assistir à missa direito. Então, assim, o choro do filho era um imprevisto para ele assistir à missa. Então, os 9 primeiros meses, assim, foram terríveis, porque não entrava na cabeça dele, olha, eu preciso, eu não vou conseguir mais assistir missa. Aí ele pensava assim, gente do céu, ele conversava comigo, amor, será que com todos os filhos a gente nunca mais vai assistir uma missa direito? Então, assim, o Luiz veio assim para tirar Já todo o chegou chegando, né? romantismo que eu e o Bruno tinha com o casamento e com ter filhos logo após por exemplo. A gente sempre foi, nós somos abertos à vida, então assim, a gente, olha, se vier agora bem, se não vier bem também, né? Mas tem aquele certo romantismo, né? Porque foi tudo muito Sim. rápido, assim, a gente já imaginava uma família, já pedia para nós ser uma família numerosa, mas tinha um certo romantismo. Então, assim, o Luiz veio para levar a gente para assim, para a realidade. E Não, eu aí, acho que até quando você olha uma família com muitos filhos, pelo menos as que eu conheço, que estão mais próximas, que eu tenho a oportunidade de participar da missa, de conviver em alguns lugares, normalmente as crianças têm ali um padrão de educação que é bonito de se ver, só que a gente não imagina o trabalho que sim, dá para que a família chegue a se apresentar, assim, não que se faça isso para ficar se mostrando, mas assim, os bastidores é um negócio bem exigente, né? sim, Você lidar ali com educar, mostrar os bons hábitos e tal. E aí os filhos vão chegando e assim, eu só tenho 4, assim, e eu vejo assim que é o tempo inteiro o Senhor me falando assim, olha, né? Calma, calma, assim, calma. vai dar tudo certo, assim, não é eu não quero, eu não estou aqui querendo só o comportamento deles, é importante, mas existe algo mais profundo, né? Eu acho que Sim. esse romantismo que a gente vê, assim, acho que é ver o bolo pronto e não olha para o que veio antes, né, Então, olha Thalita? todo o preparo, tudo que vem antes. Esse romantismo, assim, acho Eu que. te cortei. Não imagina. Então,
foi muito fora de sério, entendeu? Aí, quando ele fez 1 ano, eu já engravidei da Estela. E só que a Estela, eu passei mal, tudo mais. Só que quando a Estela nasceu, era outra criança. Então, você acha que todo aquele furacão que nós passamos, no segundo filho, nossa senhora falou assim: vou aliviar um pouquinho, porque, nossa, a Estela, assim, onde você colocasse a Estela ficava, a Estela não dava trabalho. Então, eu ainda, assim, eu já tinha parado de trabalhar, eu parei de trabalhar, o Luiz tinha 8 meses. Eu sempre trabalhei em 2 empregos, né? Então, quando o Luiz nasceu, eu mantive os dois. Aí, com 8 meses, nós conversamos, eu saí e a gente já tinha bem assim, bem claro o quanto ia ser mais difícil a nossa vida financeira, porque eu ganhava mais que o Bruno. Eu ganhava mais que o Bruno, tudo mais. Eu tava recém-formada, estava trabalhando numa multinacional, estava já com um plano de carreira dentro de viajar ao Brasil para dar curso, essas coisas. E aí, assim, aí que o Luiz completou 8 meses, a gente conversou e falou: não, vamos ficar em casa, porque antes de casar, a gente já tinha optado pelo homeschool. Ele já tinha me apresentado o homeschool e ele já falou: olha, é isso que eu quero para os nossos filhos. Você quer? Então, ok, então vamos já modelar a nossa vida para isso. E aí, com 8 meses, eu saí Uhum. de um trabalho dessa multinacional e fiquei só como cabeleireira, porque eu trabalhava na multinacional e de final de semana como cabeleireira, no salão. E aí, o salão eu mantive mais uns 3, 4 anos atendendo particular. Aí a Estela veio, aí facilitou de eu manter o trabalho, porque a Estela era muito boazinha, manter a rotina, né? O Luiz já tinha melhorado bastante, mas assim, ele ainda não era uma criança muito agitada, mas assim, aquela parte de choro já tinha melhorado, a gente já conseguia assistir missa. Aí a gente teve um. Aí a gente Olha, teve dá um para ter mais, refresco. né? A gente conseguiu assistir missa. E assim, para a gente pesava muito porque a gente via outras famílias com 6 filhos e a criança de 2 anos estava sentada no banco quieta assistindo missa. Ou no pé da mãe, segurando, rolando a saia da mãe lá, mas assistindo missa. Quietinha, assim. Olhava para um lado, mas não ficava aquela gritaria, igual eu fui acostumada numa comunidade, que era gritaria o tempo todo, nenhuma criança parava, a criança saía correndo no meio da igreja. E aí, acho que isso dificultou muito pra gente, porque a gente falava: nossa, como que elas conseguem fazer isso? E eu não consigo. É, tipo assim, que tipo de mãe eu sou, né? Ai, Então, gente, isso os mesmo, que tipo de primeiros mãe que eu filhos, sou? os Mas primeiros assim, era filhos. muito. Ter esses exemplos, assim, nos motivava, mas também, de certa forma, por falta de amadurecimento, eu ficava frustrada. Nossa, mas como que consegue? Porque a mãe ainda trabalha fora, a mãe que não sei o quê, e ainda os filhos ficam dentro. Mas não era, por quê? Porque eles tinham uma rotina de oração, eles tinham as prioridades, e a prioridade era as orações entre as famílias. Então, para eles já era algo costumeiro, Natural. já era natural. Coisa que, para mim e para o Bruno, a nossa vida de oração pessoal era natural. Inserir os filhos não foi uma coisa natural pra gente. Porque era a hora que a gente queria rezar o terço com calma, a gente queria fazer uma meditação com calma. E com a criança do lado, a gente não dava, né? E a gente ainda postergou isso durante um tempo. Só que aí a gente via o reflexo disso na missa. Que eles não se Sim, é comportavam bem. impressionante. É. Tudo parte de dentro de casa. Se ele não tiver a vida de oração, inserido no dia a dia, isso não vai se refletir numa missa que você vá, num encontro que você É vá. verdade, é verdade. Eu vejo isso aqui. E como as crianças, nos primeiros anos da vida, sobretudo, elas têm uma é aquela coisa da sensibilidade, né? É pura sensibilidade. Então, se você não vai ensinando, se você não vai mostrando, se aquilo não toca o visual, se não toca os ouvidos, os olhos, às vezes o cheiro, né? Eu falava numa live que eu participei esses dias assim que eu gostava de participar da missa
bem perto do altar, porque eu gostava que eles vissem as coisas, que eles vissem o movimento do padre, o cheiro do incenso, e graças a Deus, eu acho que a dificuldade, assim, também dos primeiros filhos, para a gente poder ir inserindo numa rotina, é porque eles não têm alguém que faz, assim, próximo, né? Eu acho que nessa parte os irmãos, eles têm um ótimo papel, assim. Eu tenho um menininho de 3 anos que o garoto é sapeca, entendeu? Mas graças a Deus, assim, na igreja, ele fica quieto porque ele já vê os irmãos, entendeu? Então, aí eu olhava para as famílias e falava assim, meu Deus, eu quero tanto chegar lá, assim, na quantidade, porque aí um vai ensinando para o outro, isso é fato. Sim, E tem isso que você falou da rotina da casa, né? Assim, como que a casa vive os seus períodos, né? Qual é o tom? Será que os horários ali, não é nem os horários, será que os tempos estão marcados naquela casa para que eles percebam que existe um tempo para cada coisa, sim. ainda que não seja aquela dureza, né? Aquela coisa assim que às vezes a gente fica meio assustado na hora de viver uma rotina. Então isso é bem legal mesmo de partilhar. Você está falando então da Estela. A Estela é a segunda, A né? Estela é a segunda. Aí depois da Estela, assim, já tava com as coisas mais ordenadas. Aí veio o João, quando a Estela fez 1 ano, exatamente assim, engravidei do João. O João também foi uma criança muito calma, uma criança assim, não deu trabalho. Hoje que ele tá dando um pouco mais de trabalho, porque ele é muito metódico, então quando sai da zona de conforto dele, ele se sente mais retraído, mais contrariado, mas assim, é uma coisa que é ele aprender a lidar com isso, que é da vida. Não tem muito o que fazer, não. E depois do João veio a Catarina, que é o furacão da casa. E nisso, Acho que isso aí tá. Eu acho que é próprio de Catarinas, né? Como a gente conversava lá no grupo. menina, não indico pra ninguém colocar Catarina. Toda Catarina que eu conheço é brava, é muito brava, muito. A Catarina manda em tudo. Manda. A Catarina, ela acabou de completar 3 anos, assim, ela manda em tudo. Ela manda e desmanda. E ela briga, assim, ela enfrenta o mais velho. Ela é muito diferente dos outros, né? Muito diferente. E aí, assim, e uma coisa que eu percebi desde o início nela foi esse temperamento quente, explosivo, mas assim, muito intenso, diferente do Luiz. O Luiz é sanguíneo, explodia, voltava ao normal, acabou, tava ali brincando. Agora a Catarina não. E eu sou colérica, né? Então, assim, para bater muito diferente com a Catarina, para bater diferente com a Catarina, é muito fácil medir força com ela. Imagina, eu medindo força com uma menina de que acabou de fazer 3 anos, né? Mas é muito natural, assim, de ter essa explosão. Mas ainda assim as coisas estavam mais ordenadas, assim. Eu estava conseguindo inserir a rotina normal, alimentação, higiene, mantendo os estudos deles, né? Com a Catarina eu já parei de trabalhar no salão, eu parei de atender porque estava muito, muito, muito puxado. Eu tinha que depender da minha mãe para ficar com as crianças no final de semana, porque o Bruno estava trabalhando, fazendo trabalho extra, né? E aí eu tinha que depender da minha mãe para ajudar. Então eu não queria mais depender dela no final de semana para ajudar. Então, assim, a gente resolveu abrir mão desse dinheiro extra que estava entrando para eu ficar o tempo todo com as crianças. E aí veio a gestação do José Pio. A gestação do José Pio, ela veio num momento muito, como posso dizer, num momento que eu estava me questionando, por exemplo, o porquê de não ter passado ainda uma perda gestacional, né? É muito louco, né? A pessoa tem 4 filhos saudáveis e, e se questiona, fala, porque. Aí eu pensava assim comigo, nossa, Nosso Senhor não permitiu até hoje porque eu não dou conta. É um buraco que eu entro e não vou sair. Porque tudo para mim é muito intenso, né? Então, lidar com a vida, para mim, eu levo numa intensidade muito grande. Imagina uma perda. E assim, eu passei janeiro, fevereiro conversando com a minha comadre sobre isso. Eu falo, nossa, Lê, é tão estranho.
todas as minhas amigas próximas tiveram perdas, tiveram 2, 3, 4. Uma comadre minha perdeu 4 filhos. E a gente não, eu não, assim, eu não posso reclamar porque todos os meus filhos são saudáveis, todos são perfeitos. Assim, não tenho o que reclamar. Mas assim, e eu me questionava, assim, nossa, eu devo ser muito, 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 muito imatura para poder lidar com a perda, nosso senhor sabe disso. E aí, quando chegou em maio, eu estava fazendo acompanhamento com um médico, um reumatologista. E aí ele falou assim: eu preciso dos seus exames de sangue. Você tá grávida? Eu falei, doutora, eu não sei. Normalmente, quando eu engravido, assim, no primeiro dia de atraso, eu já sei que eu tô grávida. No dia seguinte, eu já tô vomitando. Eu falei, até agora, não. Ele, vou ter que pedir os exames. Aí, pediu o exame de sangue. Eu tava grávida de quase 3 meses. E o José, o José eu não sabia. Não tive. E foi, assim, uma coisa muito... Pra você ver como que a gente imagina as coisas e Nosso Senhor faz totalmente diferente, porque Nosso Senhor sabe as nossas limitações. Eu fico muito baqueada numa gestação por conta do vômito. Eu fico muito, mas muito baqueada. Eu almoço, minha pressão desaba. O que era para levantar, desaba e eu fico assim, prostrada durante 1 hora e pouco. E com o José, eu não tive nada disso, Narla. Nada, 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 nada. Eu não vomitei, eu não tive mal-estar, nada. Minha pressão não caía. Eu até achei estranho. Falei, tem coisa diferente nessa gravidez, né? E aí, Aí isso foi em maio. Em junho, eu tive eu mantive os estudos das crianças normais, né? E aí, em junho, eu tive um sangramento muito forte. E aí eu fui para o hospital. E aí a médica falou: olha, seu filho tá com uma alteração no cérebro e tudo mais. Mas a coisa que eu tô mais preocupada é com o seu sangramento. Falei, como assim? O bebê tem um problema e ela tá preocupada com o sangramento. Ela, você tem a inserção velamentosa da placenta, que não sei o quê. Eu falei, ela, todas as vezes da sua placenta para fora. O atrito do corpo faz você ter um sangramento intenso. Eu falei, tá. Aí depois veio uma outra médica e falou, olha, o exame dele deu alteração, tudo mais. E assim, você tem a opção de abortar. Ela, eu não sou a favor, mas você tem a opção de abortar, eu sou obrigada a te falar isso, tudo mais. Aí eu falei, aí eu já tava fazendo 20 semanas. Aí eu falei assim, não vou abortar, eu vou manter o bebê. Tive alta, fui para casa, no mês seguinte eu tive outro sangramento intenso, e aí eu tava com uma obstetra que ela falava assim para mim, você vai ficar até o final da gestação com as pernas pro alto. Você não vai poder andar, você não vai poder fazer mais nada. Aí assim eu já entrei em pânico, né? Porque lidar com a morte é uma coisa. Lidar com restrições momentâneas ou que é outra coisa. É muito, eu achei muito pesado. Aí eu peguei, aí me indicaram uma outra obstetra, aí eu passei nela e ela assim, e ela falou, olha, esse seu sangramento dá para controlar, é só você não fazer muito esforço, você não precisa ficar de repouso o resto da gestação. Porém, eu quero saber o que eu posso fazer com o bebê, tudo mais para ajudar. Aí eu falei, tá bom. E assim, aí a médica, todos os exames que a gente estava fazendo, os médicos estavam desenganando mesmo. Falaram, olha, o seu corpo vai rejeitar, vai ver que é um feto não viável, ele vai rejeitar a qualquer hora. Então, assim, você fique preparada, tudo mais. Aí né, com essa médica, eu fui nela numa segunda-feira. Na quarta, ela já tinha me ligado 3 vezes, Narla, para falar que tinha conversado com os amigos dela, que era chefe não sei da onde, chefe do Fleury, chefe não sei o que do Santa Joana, de medicina fetal. E eles falaram que realmente não tinham que fazer nenhum procedimento intrauterino. Tinha que realmente esperar avançar a gestação e antecipar o parto se o bebê sobreviver. E aí foi de 20 semanas até as 34 semanas que ele nasceu. Então, esse período, assim, a nossa casa praticamente parou. Eu não conseguia mais dar aula para as crianças, eu já estava com uma certa dificuldade com a alfabetização do Luiz. E assim, eu já estava patinando, patinando, patinando. A Estela entrando em idade de alfabetização.
e aquilo fica para trás. E aí, o que era, assim, o que a gente quase não tinha, que eram imprevistos durante a semana, com exceção de uma gripe ou outra, se tornou a regra. Então, assim, toda semana eu saía 2, 3 vezes para ir para o hospital, para fazer exame, para ir não sei na onde, para ouvir a mesma coisa. Ele não vai sobreviver. Ele vai, seu corpo vai expulsar ele numa hora. Hoje o coraçãozinho dele tá batendo, mas eu não posso te garantir que amanhã o coração dele vai bater. Então você precisa ficar olhando, prestando atenção se ele tá mexendo ou não. E assim, a nossa vida praticamente parou. A gente foi manter, a gestação foi avançando e assim, eu não conseguia manter mais a rotina, não conseguia mais estudar. A única coisa que a gente mantinha era o básico. Que aí, nesse caso, nessa situação que nós estávamos passando, era o essencial. Higiene pessoal, alimentação, vida de oração. Era o que a gente conseguia manter e é o que a gente manteve até o José nascer, até o José sair da UTI. E Ele hoje, ficou quanto tempo? ele ficou Na 5 UTI? meses na UTI. Ele ficou 5 meses, 5 meses, gente. Durante os 5 meses, ele fez 9. Acho que foram 9 cirurgias durante os 5 meses. Não, 9 foram 11. Entre 9 e 11 cirurgias, eu já nem lembro mais. Ele fez entre 9 e 11 cirurgias durante esses 5 meses. E na gestação do José, eu percebi o quanto eu precisava de ajuda. Porque até aí, as crianças, eu estava conseguindo empurrar com a barriga, né? Então, assim, a roupa ficava encalhada um dia, no outro dia, 2 dias depois eu ia lá, dava um up na roupa, dobrava toda a roupa, guardava a roupa, e aí o chão ficava sujo. Depois, no dia seguinte, que eu já tinha dobrado a roupa, ia lá, limpava o chão. Sempre assim, equilibrando pratos para as crianças serem a prioridade. E assim, e isso foi muito. Isso fez muita diferença para o tempo que eu fiquei na UTI. Porque o tempo que eu fiquei na UTI, e nenhuma vez, Narla, eles me cobraram. Nenhuma vez eles me cobraram. Mamãe, você não tá em casa. Mamãe, eu tô. Nada, 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 nada. Porque no início eles perceberam que eles tinham o lugar deles e que tinham tempo para cada coisa. Que, por exemplo, o tempo que eu fui para a UTI, o tempo dos exames, o tempo que eu fui para a UTI, era o tempo que eu precisava ficar ausente para cuidar do bebê que estava dodói na barriga da mamãe. É... Aí pausa, pausa, pausa. E assim, uma coisa que ajudou a gente muito, a gente sempre foi muito sincero com as crianças. Então, eles já estavam acostumados a esperar um bebê. Então, assim, eu engravidava, o Luiz já falava, assim, o bebê estava para nascer, o Luiz já falava, mamãe, o próximo vai ser menina. O Luiz já pensava no próximo. E então a gente sempre foi muito sincero. Então assim, a gente fala, olha, o bebê tá dodói, o bebê tem um problema muito sério na cabeça. Os médicos não sabem vai sobreviver, se não vai. Então a mamãe precisa ir para o hospital. E eles, assim, eu ia, voltava, eles perguntavam do bebê e a vida seguia. E a vida seguia. E a gente sempre foi muito, muito sincero com eles. Sempre falava do que estava acontecendo. Do que, assim, na medida do possível, né? Do que os médicos falavam, que o bebê estava dodói, que o bebê estava piorando, que era para eles rezarem pelo bebê. E, e aí, quando chegou a fase da UTI, eu contei muito, muito com a ajuda, ok? Com a ajuda da minha sogra e da minha mãe, que nessa época a gente tinha ido para o interior, a gente voltou para São Paulo, e eu contei muito com a ajuda delas. Elas ajudaram muito cuidando das crianças, na medida do possível, né? Mantendo esse básico.
alimentação, higiene, sono, ordem, assim. E ficou nisso durante os 5 meses que o José teve alta. Então, todo final de semana, a gente levava as crianças para ver o José, mandava foto do José todos os dias para eles. Então, eles nunca. Essa questão da ordem, de saber que existe um tempo para cada coisa, foi assim essencial para eles entenderem que era tempo da mamãe cuidar do outro bebê que precisava. E isso abriu os meus olhos com a questão da ordem, de manter pelo menos o básico de uma rotina. Porque até aí, assim, a gente não tinha quase imprevisto. Então, assim, era as aulas todos os dias, passeio de final de semana, eles quase nunca ficavam doentes. Então, assim, a nossa rotina já era muito natural. As coisas já estavam. Então, assim, a gente não olhava, nossa, como rotina, eu preciso fazer isso. Não. Era uma coisa muito natural. A gente fazia todos os dias as Orgânico, mesmas já coisas. estava. É. Uhum. E aí foi muito essencial para eles entenderem que existe um tempo para cada coisa. Durante o tempo da UTI, eles perderam essa referência, né? E aí tem o quê? Tem 1 ano e 3 meses que o José saiu da UTI, que a gente ainda está patinando para voltar a um tempo para cada coisa. Porque aí o José saiu da UTI. No que o José saiu da UTI, o José começou a tinha que fazer terapia todos os dias. E aí a gente entrava assim, tipo, enquanto ele estava na UTI, eu entrei em parafuso se eu vou continuar educando eles em casa ou vou ter que mandar para a escola. Porque, assim, os médicos falavam, olha, ele vai sair da... Ele vai nascer... Antes dele estar na UTI, eles falavam assim, ele vai nascer, só que vocês têm que se preparar que vocês têm 4 filhos perfeitos e vocês vão ter um bebê muito doente em casa que vai viver e se sobreviver, vai viver em aparelho respiratório. Então, vocês têm que começar a pensar em como, em outras possibilidades para a família de vocês. Outros caminhos que vocês nunca pensaram até agora. E assim, aí eu fiquei muito neurótica com essa questão do que o que vou fazer. E assim, eu chorava horrores, chorava. O que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar eles para a escola. As escolas daqui eram muito ruins. Muito, mas muito ruins. E eu, o que eu vou fazer? E assim, e eu ficava naquela angústia, tipo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora? Aí o José foi avançando, foi, graças a Deus, sobrevivendo a cada cirurgia, a cada procedimento, tudo mais. E aí chegou o dia dele ter alta, né? Nisso, pouco antes dele ter alta, a gente pensou assim: ok, o Luiz eu vou mandar para a escola. E nós vamos ver como que vai ser o dia a dia com o José. Porque até aí o José, ele não estava precisando de aparelho para respirar. Ele estava conseguindo mamar. Tipo, tudo que falava que ele não ia fazer, ele estava fazendo. Ele estava mamando pela boca, ele estava respirando normal, ele tem um padrão respiratório diferente, cansado, por conta da parte do cérebro que controla essa área do pulmão, que é a parte mais afetada. E aí, e a gente falou, não, então a situação não é tão obscura igual eles estavam falando. Então, nosso Senhor nos deu a graça de que José fosse uma criança muito próxima de uma criança típica, de uma criança normal. E a gente foi lá e matriculou o Luiz na escola. O Luiz estudou 4 dias, Narla. 4 dias entrou a pandemia. Nossa, Deus. Oh, rapaz, jura? Juro. Ele estudou 4 dias. Ele começou segunda. Na quinta-feira ele teve uma febre inexplicável. E foi nessa fase que o José tava. Eu acho que o José tinha pego o Covid no hospital, porque ninguém sabia o que era. O Bruno voltou de uma viagem e todo mundo ficou doente. Ele tinha visitado o José. O José ficou com um quadro respiratório muito parecido com bronquiolite. Todas as pessoas que estavam ajudando a cuidar das crianças ficaram com febre, ficaram assim, a semana inteira doentes, as crianças. Então, o Luiz não foi para a escola na quinta. Na outra segunda-feira já começou a pandemia e já pararam as aulas.
Aí eu falei, nossa, a gente surtando para mandar o menino, se ia mandar o menino para a escola, não, ele estudou 4 dias e não tinha ainda essa previsão de aula online, que não sei o quê. Sim, sim. Foi aquele tempo que fechou tudo, né? Foi o tempo que fechou tudo. Fechou tudo, o José começou a fazer terapia online em casa, fazia terapia por vídeo, e nisso fomos. Aí depois começou com esse negócio de um pouco de aula online, mas aí eu vi que não rendia, a gente tirou o Luiz e o Luiz voltou a estudar em casa. E o José, com as terapias dele em casa, da mesma forma, e segue assim até hoje. Então, ele segue fazendo as terapias em casa. Ele já teve altas de várias especialidades médicas. E as aulas das crianças, assim, estamos indo, avançando aos poucos. Mas, assim, não, eu sei que eles agora não vão ter o mesmo rendimento de uma criança que consegue ter aula todos os dias em Sim. casa, sim. Mas eu sei que em casa eles estão num ambiente melhor do que se eles estivessem fora. E essa é a nossa Eu acho preocupação. assim, eu acho que toda essa experiência que vocês vão vivendo, ela ensina uma coisa bem importante para a gente. Ensina várias coisas, mas o que me ocorreu de comentar aqui agora é essa questão da esperança, sabe? Eu falei sobre esperança em algumas outras lives, mas no fim das contas, eu acho que também por ser uma virtude assim teologal, Deus vai nos jogando realmente em situações para ajustar o nosso foco e dizer assim, ei, calma, né? Eu estou no controle, É isso. né? Tem possibilidades, eu vou aqui dispor de várias formas que vai exigir trabalho, que vai exigir esforço, mas eu sou o senhor do tempo e da história, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em rotina, em família, no que virá, no que passou, no que está diante de nós, é preciso fazer realmente esse movimento de ter esperança, porque senão a gente acho que sai tomando decisões assim, desprezando o fato de que nós estamos ali lidando com pessoas, né? Até na divulgação da nossa live eu coloquei primeiro as pessoas, depois as coisas. É isso mesmo. E eu acho que é aquela coisa, assim, a gente se liberta um pouco da síndrome do fim do mundo. Tudo, assim, as coisas começam a ter a proporção que elas merecem, né, Thalita? Eu acho que de alguma forma a gente vai amadurecendo, vai tendo uma capacidade assim, de observação do nosso contexto e vai dando importância ao que é importante, É né? isso Vai, mesmo. vai dando a atenção que merece isso aqui, a atenção que merece aquilo ali, e isso é educativo. Eu achei muito bonito você falando dos seus filhos, dessa questão da compreensão que eles vão tendo dos tempos. Sim. E isso a gente aprende com a vida mesmo. Acho que nada melhor do que a família para nos ensinar. Desde quando você está assando ali um bolo e bota a criança para ver que o bolo a massa vai passar pelo forno, vai se transformar num bolo, ao fato talvez mais dramático de ter um irmão que fica 5 meses numa UTI. Né? Eles estavam acostumados, de repente, depois do parto, você chegar em casa com o irmãozinho e ser aquela festa. Né? Então, Eles estão é, acostumados mesmo. é um grande aprendizado. É um grande aprendizado e, diante do imprevisto, não se desespere. Né? Não se desespere, pare, pense. Eu acho que é aquela coisa, assim, a gente precisa parar de pensar que sempre tem alguém com a faca no nosso pescoço, decida agora. Há coisas que vão pedir de nós uma resposta imediata, mas outras não. Outras a Uhum. gente vai ter um tempo para avaliar a situação, para olhar as pessoas, para pensar. Nossa, teria muita coisa assim, mas olha, eu não sei se você quer desenvolver mais nesse assunto, mas eu queria comentar um pouco sobre essa questão da rede de apoio. O que a gente vê ultimamente, assim, Thalita, que é muito recorrente, é aquela coisa assim, não, eu não vou aceitar ajuda, porque daqui a pouco quem está me ajudando está controlando a minha vida,
eu não vou aceitar ajuda porque eu sou autossuficiente, eu não vou contratar uma diarista porque ela não faz melhor do que eu. Entende? Assim, eu vejo isso muito, eu já fui muito assim, né? Meu primeiro filho, quando eu olho para mim, assim, dá uma vergonha, porque eu era tão arrogante. Ainda não sou completamente, não me libertei disso tudo, mas, meu Deus, eu queria dar lição no mundo inteiro, assim, né? Então, bendito seja Deus que os filhos vão chegando, a água vai batendo na bunda, né? Aí você vai olhando assim, opa, peraí, deixa eu aterrissar aqui, deixa eu entender qual é o meu lugar. Eu posso aceitar ajuda, eu posso pedir ajuda, eu preciso do outro, né? Não é que o outro vai assumir o que é a minha obrigação, o que é a minha missão. Mas se nós estamos nesse mundo, se nós somos da família de Deus, é porque ele nos fez família, inclusive para precisar do outro. Sim. Quando a gente precisa do outro, o outro também cresce. Né? Assim, se você puder partilhar um pouco também como foi que você foi amadurecendo nessa experiência, assim, de aceitar, né? De acolher que o outro vai te ajudar e não vai ser uma outra Thalita, né? Repetindo ali tudo que você faz e fazendo como você faz. Ó, vou comparar o primeiro com os dois últimos. O Luiz, eu era tão controladora, mas tão controladora, que, assim, a gente ia para casa dos parentes dos tios do Bruno no final de semana. Era 3 horas, era a hora do Luiz dormir. Ele podia estar no colo de quem fosse. Eu pegava ele e ia pro quarto fazer ele dormir. Ah, ele acordou. Agora é a hora. Ah, tá. Agora eu vou trocar a fralda. Ah, mas já é a hora dele mamar. E assim, eu controlava tudo. Tudo. Falaram pra mim assim, olha, bebê tem pra dormir tem que estar com a casa no breu, tudo escuro, tudo em cima. Meu, a minha casa parecia, assim, sem brincadeira, né? É Um sério. mosteiro. Tudo, era um escuro. Era um escuro, assim. E eu não aceitava a ajuda de ninguém. Meu, eu peguei uns ciúmes da minha sogra que você não tem noção. Ela não podia assim, me machucava ver o Luiz com ela. E era o primeiro neto dela. Só que assim, ela é uma pessoa muito querida, ela é uma pessoa assim maravilhosa, ela não entra na vida de ninguém, ela vai até onde você permite. Mas não, eu, neurótica, controladora, não queria a ajuda dela, jamais que eu ia querer ajuda da minha sogra. Ela vai ver que eu sou fraca. Então. Mas assim, o amor próprio era tão grande que eu não conseguia pensar. Que eu não conseguia, que eu olhava aquilo ali como ela quer o meu filho, como se ela quisesse o meu filho. E é o meu filho, entendeu? E diferente para os dois últimos, agora, por exemplo, ela me ajuda demais. Demais, 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 demais. E assim, ela entra até onde você permite. Eu tive já problemas com essa questão de, por exemplo, da pessoa vir, de querer colocar o dedo onde não deve, mas assim, eu sempre fui eu aprendi a ser muito direta. Então, por exemplo, eu morava perto da minha mãe. E o fato dela descer na minha casa de manhã atrapalhava os estudos das crianças. E ela descia todo dia no mesmo horário. E aí eu precisei chegar para ela e falar assim, mãe, não desce antes das 11 da manhã, porque as crianças precisam estudar. Ficou de cara feia? Ficou. 2, 3, 4 dias. Mas depois ela não desce. Depois as coisas voltaram ao normal e as crianças começaram assim, a fluir no estudo e tudo mais sem ter interrupção. Aí ela descia e me ajudava no que precisava, principalmente quando o José teve alta. Então, assim, não é porque, por exemplo, a pessoa está me ajudando, eu não posso direcionar até onde a pessoa pode ir. Isso não é ingratidão, isso é caridade, porque a pessoa, ela precisa saber qual que é assim, que ela está ajudando, mas que, olha, Isso. tem um limite. Foi a questão da gente, por exemplo, hoje, decidir se mudar. Tem um mês que a gente mudou de casa. Eu tô numa cidade próxima da minha mãe. Perto, dá uns 15, 20 minutos. Mas a gente sentiu agora a necessidade que, ó, agora a gente consegue lidar com as coisas sozinhos. E assim,
por conta da gestação, preciso sair para o médico, minha sogra vem e fica com as crianças aqui, que agora tem bastante espaço, as crianças têm o canto deles, o Bruno consegue trabalhar de casa. Então, agora a gente sabe, olha, eu preciso ainda de ajuda, mas eu já consigo manter uma certa distância. Mas eu continuo precisando de ajuda. Então, assim, se eu e o Bruno está num passo que a gente não consegue ainda, que ele me deu suporte, por exemplo, eu vou no médico, que ele fica com as crianças, por quê? Porque a gente depende completamente da renda dele, que foi uma opção que nós tivemos. Então, assim, eu vou aceitar ajuda da melhor forma possível e direcionando, olha, vou precisar sair tal horário. Você pode ficar com eles aqui? Posso. Ah, fica de tal horas a tal horas, acabou. É, eu acho que a dificuldade que a gente encontra muitas vezes é porque o orgulho, o nosso orgulho é tamanho que a gente não consegue nem se expressar, Sim. né? Por exemplo, essa coisa assim de ficar ali morrendo interiormente, fazendo textão na internet que não quer conselho, não quer pitaco, nada mais é do que orgulho, porque a gente não tem coragem de chegar para a pessoa que nos ama e que nos ajuda e dizer assim, olha, vamos fazer assim? Que tal se você me ajudar dessa forma, dessa forma, dessa forma? Pode ser? A gente não consegue fazer isso. Eu acho que nosso nível de bloqueio social que a gente foi desenvolvendo e que isso é imaturidade, chegou a tal ponto que a gente não consegue conversar minimamente com as pessoas que nos ajudam. Eu tinha isso com um diarista, com empregada, eu não conseguia me expressar. E aí acabava que a pessoa, de repente, em pouco tempo, estava dominando a minha casa, achando que estava me ajudando, e eu ali morrendo porque eu não conseguia me expressar, entendeu? Aí, graças a Deus, né, o tempo passa, você vai percebendo que para que as relações sejam duradouras, principalmente com quem nos ajuda, é preciso aprender a se expressar com uma certa delicadeza, escutando, mas falando. Isso é bom que isso aconteça também no relacionamento com as nossas mães, com as nossas sogras, e entendendo que elas tiveram a história delas. Né? Eu acho que isso é tão precioso da gente considerar. Né? O primeiro neto dos meus sogros também foi a gente que deu. Então, foi preciso da nossa parte ter uma certa delicadeza com esse fato, né? O primeiro, então vai curtir mesmo, vai ter aquela coisa, aquele carinho especial que perdura até hoje, né? Mas isso é natural, isso é natural e a gente precisa realmente se educar e educar os outros no sentido mais profundo que existe a É palavra educar. caridade, né, Narda? É, É um ato de caridade você. Eu lembro que quando o Luiz tinha uns 4 anos, a minha sogra falava: Nossa, você é muito rígida com o Luiz, é muito rígida com o Luiz, que não sei o quê. As poucas vezes que ela falou alguma coisa era que eu era muito rígida. E hoje ela fala assim: Menina, eu não posso dar corda para ele, porque senão ele dança em cima, ele faz isso. E agora sim, agora ela percebe que precisa ter precisa ter firmeza com eles, porque senão eles são crianças, eles vão testar, eles vão querer fazer o que eles querem, eles sim. não vão querer seguir as ordens ou o que é melhor. Eu falo para minha mãe, mãe, deixa que eu faça o trabalho sujo, né? De exigir, de ser rígida. Você, graças a Deus, a senhora tem a oportunidade de ser avó, de curtir, de desfazer o que eu faço, assim, com todo. Tá precisando sair, amiga? Não, o José chegou. Pode dar ele aqui, amor. Tá. Ai, gente, vai ter a participação do José. Sim, rapaz. Ela, tia, mas eu tô na fase Oi, brincalhão. lindo! Eu tô na fase Que brincalhão. saudade de você! Lindo! Você tá olhando lá. Ai, que amor! Vai quebrar a internet, gente, o desafio. Luísa? Lindo! Aonde? Ah, beijo! Ele não sabe se olha pro celular ou se ele olha pros livros que estão segurando o É muita telefone. informação. Então, e é importante você mostrar para a pessoa até onde ela pode ir. Né? É muito, muito importante. Até para o amadurecimento da pessoa, né?
Isso faz muita diferença. Então, Sim, por exemplo, eu falava assim para minha mãe, eu queria ter uma ordem assim, eu vou recolher roupa, vou com uma cadeira do lado, porque eu recolho, já dobro e já deixo tudo dobrado. E ela queria, e assim, e são coisas pequenininhas que ajudam a pessoa a amadurecer. E a gente fica assim, às vezes, eu não quero falar disso, a pessoa vai ficar chateada. E se você falar com um jeitinho, a pessoa vai amadurecer, a pessoa não vai chatear. No início ela pode até achar estranho, né? Nossa, eu tô ajudando e tá reclamando. Só que assim, a minha ajuda precisa ser uma ajuda de verdade. Não um tapa-buraco porque eu estou me sentindo bem fazendo isso, mas eu não sei se eu estou ajudando de verdade. Então eu é falo, mãe, verdade. não, deixa assim, ó, vai recolher, deixa que eu recolho, porque eu já vou dobrar e já vou colocar, deixar dobradinho na cadeira para depois ir guardar. No início ela estranhou, mas depois começou a fazer desse jeito. E viu que era mais prático. Por quê? Porque não ficava mais aquele monte de roupa em cima da cadeira. Porque depois que está tudo dobrado, você separa por pessoa e vai lá e guarda. Então, assim, acho que a gente fica com tanto medo de ter que falar dessas coisas pequenas mesmo que fazem toda a diferença, principalmente para a gente que está recebendo ajuda. Porque assim, a É, gente precisa de ajuda, mas uma ajuda eficaz. Só que a pessoa vai saber que está sendo eficaz ou não à medida que a gente dá esse retorno para a pessoa. Se a gente não falar é nada, a pessoa não verdade. vai saber. Ela vai falar, olha, tô vindo todo dia, tô te ajudando, mas será que eu tô ajudando ou será que... E a gente fica se remoendo. Nossa, eu faria melhor. Nossa, eu não Uhum, faria desse jeito. Nossa, não. Olha as crianças que eu faço. é. É bem assim, olha as crianças que eu faço. Quantas vezes eu falei isso pra minha mãe aqui, como que eu te ajudo? Mãe, fica com as... olha o José pra mim, que o José quer brincar. Olha o José pra mim que eu faço. E não, isso é uma forma da gente controlar. Sim, E o que é mais fácil? Não é mais fácil a gente falar, olha, me ajuda assim desse jeito? Desse jeito eu percebi que tem um resultado melhor. Isso é é caridade. aquela relação, é aquela relação também com os filhos, né? De repente a gente vai assumindo uma postura tão autossuficiente que não, que não ajuda, inclusive, as crianças a se desenvolver, né? Você não ensina porque você faz melhor. Não, eu não quero me frustrar, eu não quero chegar lá no quarto e ver que as roupas estão mal dobradas, que a coberta ficou embolada. Vai, assim, ou a gente passa por isso, por esse trabalho, ou a gente vai viver reclamando dos filhos, eles vão crescer, não vão ter conexão nenhuma conosco, chegam na adolescência e vão ter ali todos os motivos para se isolar, Sim. né? Porque a gente não permitiu aquela educação no serviço. A gente falou muito sobre isso na live com a Tatiane Amaral. Ah, tá, 57 minutos, nem senti. Meu Deus! Ah, eu falo Eu muito. queria muito, assim, antes de te dar a palavra para você fazer suas considerações, convidar todo mundo que está aqui nessa live para o dia de amanhã. Eu vou fechar a semana da rotina na prática com uma live com dicas práticas, né? São os primeiros passos, assim, objetivos que já vão trazer um resultado para você no dia seguinte. Então, estejam comigo amanhã às 9h10 aqui no Instagram, que a gente vai conversar sobre os primeiros passos da rotina. E, enfim, vai ser uma conversa boa, uma live curta, eu não quero fazer uma live muito longa, mas seria muito bom se vocês estivessem comigo. E eu queria também agradecer a Thalita, Eu deixar que agradeço. para você fazer suas últimas considerações. Vamos tirar uma foto, gente, dar um print para vocês compartilharem essa live. Cadê o sorriso, Thalita? Ó, tem que ser assim um sorriso contido, porque o rosto já tá de bolacha, né? Que isso, guria? Mas eu te entendo, assim, quando eu tô avançada assim, na gravidez, eu olho as lives que eu fiz quando eu tava ali com 9 meses, meu Deus do céu. Mas assim, eu deixo para você as considerações finais e também já agradeço a presença de todo mundo que esteve conosco aqui. Essa live vai ficar salva lá no Telegram para quem se inscreve no desafio Rotina na Prática e o link está na bio. Eu que agradeço o convite. É muito, muito, muito bom falar sobre isso. Falar sobre o José, ainda assim, me emociona demais, demais.
E assim, eu só tenho que agradecer, porque cada vez que a gente fala isso, é uma forma da gente conseguir rever o que a gente está fazendo e saber, olha, se isso tá muito certo. E falando em voz alta, isso fica estranho, né? Tá muito certo, não tá muito certo. E é muito bom partilhar essa experiência, ter com quem conversar sobre isso, porque ajuda a gente a enxergar o que a gente precisa melhorar. E entender que os filhos é em primeiro lugar, nessa questão de casa, organização, que primeiro a gente serve, faz tudo que é necessário para os filhos e a casa pode esperar, porque um dia a gente pode limpar a casa, outro dia a gente enrola um pouquinho, vai lá e faz de novo. Mas que os filhos, não, nesse caso, os filhos não podem ficar de escanteio, né? Porque eles próprios vão perceber isso. Eles próprios vão perceber que eles não são prioridades. Que a casa vem em primeiro lugar, assim, que eu vou lavar uma louça ao invés de atender uma pergunta que ele faz. Mas muito obrigada pelo convite, adorei o bate-papo. Foi ótimo. Depois aí eu vou criar coragem de fazer uma live, aí eu te convido pra gente terminar de conversar. Beleza. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês, Thalita. Tchau, tchau. Tchau.